Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já vinha conversando antes, a gente já fez um resumo aí sobre o verbos, a gente relembrou quais são os modos verbais, a gente relembrou quais são os tempos verbais, a gente relembrou quais são as conjugações e agora a gente vai entrar na estrutura do verbo. Quando a gente consegue identificar qual é a estrutura de um verbo, se torna muito mais fácil da gente saber qual é a referência desse tempo verbal, desse modo verbal na qual o verbo é conjugado, beleza? Então fiquem atentos que a partir de hoje a gente vai olhar os verbos de outra forma, a gente vai olhar para o verbo e saber, essa parte aqui é uma desinência, essa parte aqui é o radical, essa parte aqui é uma vogal temática. Só olhando para essas pequenas estruturas, pequenas partes do verbo, você já vai conseguir identificar mais facilmente, mais claramente como esse verbo funciona. Olha só, eu trouxe aqui o verbo cantar conjugado em todos os tempos verbais do modo indicativo. Eu quero que vocês observem qual é o item que se repete em todas essas conjugações. Olha só. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. No pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. E assim vai também no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Observa que todas as vezes que eu conjugo o verbo cantar, eu tenho uma partículazinha que se repete. Olha só, separei algumas aqui. Eu canto, tu cantaste, nós cantamos, ele cantava, vós cantais, eles cantam. A partezinha que se repete a gente vai chamar de radical, que é o que nos indica que todos esses verbos são da família do verbo cantar, tá? Por exemplo, aqui o que se repete é o cante, tá? Até o T eu tenho uma repetição constante. Ó, eu canto, tu cantaste, nós cantamos, ele cantava, vós cantais, eles cantam. A gente tem essa repetição dessa partículazinha cante, que é o nosso radical. O radical, ele dá sentido à palavra, ele vai ajudar a gente a identificar do que se trata aquele verbo, qual o significado que vai ter, tá? A parte do verbo que mantém a mesma estrutura em todos os modos e tempos e se caracteriza por conter o significado principal do verbo, recebe o nome de radical. Isso vai acontecer nos verbos regulares, mais pra frente a gente vai ver que tem outros tipos de verbos que até sofrem uma modificação nesse radical. Mas o mais comum é que esse radical se repita integralmente, tá? Olha só aqui mais um exemplo do verbo viver e aprender, que são verbos de segunda conjugação, né? Porque terminam em ER. Os verbos de primeira conjugação a gente viu que terminam em AR e os de terceira IR. Olha só, eu vivi, eu aprendi, tu viveste, tu aprendeste. Ele viveu, ele aprendeu. Nós vivemos, nós aprendemos. Vós vivestes, vós aprendestes. Eles viveram, eles aprenderam, tá? Repara como aqui no verbo viver eu tenho esse vive se repetindo a todo instante, tá? E no aprendi eu tenho aprende, ó. Aprendi, aprendeste, aprendeu, aprendemos, aprendestes, aprenderam. Então esses são os radicais. Os radicais são fáceis da gente identificar. Para a gente identificar o radical, é só a gente trazer ele para o infinitivo. O infinitivo que é aquela formazinha que é a ação em si. Cantar, dançar, beber, sorrir, chorar, gritar, tá? Por exemplo, se eu tivesse a palavra chorava. Eu pego chorava e passo para o infinitivo. O infinitivo de chorava é chorar. Aí eu vou lá e identifico qual é a terminação. É de primeira conjugação. AR. Tirei o AR, vai ficar só o chor. Então esse chor vai ser o radical. Por exemplo aqui, ó. Ensaiar. Eu tiro a terminação AR e fica só o ensaio.
Então, em sai ao radical, em concorrer, eu tiro a terminação ER e deixo só o concorda, tá? Em contrapor, eu tiro o OR, que o OR também é um verbo de segunda conjugação, e fico contrap. Então esse contrap vai se repetir, é o nosso radical. Em sumir, eu tiro o IR e fico só o sum, tá? Então para encontrar o radical de um verbo, basta colocá-lo no infinitivo e retirar as terminações AR, ER, OR ou IR. Aí aqui tem uma observaçãozinha que eu falei para vocês, que é os radicais de alguns verbos podem apresentar alterações gráficas quando conjugados. Isso ocorre para preservar a identidade fonética deles. Quando eu falo de fonética, eu estou falando de som, tá? Quando vocês ouvirem fonética ou fonologia, é referente ao som das palavras. Então, por exemplo, explicar ficou explico e tem o expliquei também, que é com QU, tá? Se eu colocasse um ser ali, um ser no lugar do que eu ia ficar explicei, né? Então não bate. Então eu tenho que ter essa alteração para a minha demonstração gráfica escrita ser compatível com a minha demonstração sonora, tá? Assim como em crescer, eu preciso colocar um C cedilha ali quando eu conjugo eu cresço, porque senão vai ficar eu cresco, né? Então essas adaptações também vão ser comuns. Aí logo depois do radical, a gente tem a vogal temática. A vogal temática, ela também se repete em muitas das conjugações, mas não são em todas. Vocês viram aqui, por exemplo, que a gente tem o cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantavas, cantavam. E aqui a gente tem o cante que se repete e a gente também tem um A, logo depois do radical, que é a vogal temática. Mas, por exemplo, aqui no presente eu tenho eu canto, então eu já não tenho uma vogal temática, aparece um Ozinho, tá? É um elemento que vai aparecer em algumas conjugações, por exemplo aqui, ó, no pretérito perfeito. Eu cantei, ele cantou, tu cantaste. Aqui no cantaste aparece essa vogal temática. Já no cantei e no cantou não aparece, tá? A vogal temática, ela aparece logo depois do radical e ela indica a conjugação dos verbos, se é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Se for de primeira conjugação, vai aparecer um A. Se for de segunda conjugação, vai aparecer um E ou um O. Se for de terceira conjugação, vai aparecer um I. Olha só, aqui tem um exemplo. Enfrentávamos, tá? É uma palavra completa, que ela tem radical, vogal temática e todas as desinências. Aí vocês vão pegar enfrentávamos. Quero achar o radical. Passei para o infinitivo. Enfrentar. Tirei o AR. Sei que o radical é o em frente. Olhei para depois do radical. Vem o quê? Um A. Pô, A é de primeira conjugação. Então, peraí. Esse A é uma vogal temática. Aí tem o vamos. Aí logo depois a gente vai ver que esse vá, ele se repete em todas as palavras que de primeira conjugação do pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos. Olha como esse vá se repete. Depois você vai perceber que esse mos, ele também se repete sempre na primeira pessoa do plural. Nós cantávamos, nós falávamos, nós chorávamos, tá? Então você vai ver que ele também tem uma representação que a gente vai ver logo mais na frente. Olha só, pra gente ver a vogal temática de novo, ó. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantassem, se eles cantassem. O A é presente ali depois do radical. Aqui no subjuntivo do pretérito imperfeito tem o escrevesse, escrevesses, escrevesse, escrevêssemos, escrevesses, escrevessem. O é a vogalzinha temática que aparece logo ali depois do escreve, tá? E no subjuntivo do pretérito imperfeito também, a gente tem o verbo sumir, conjugado lá. Se eu sumisse, 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 sumíssemos, sumisses e sumissem, esse i também vai se repetindo logo depois do radical, tá? E é interessante a gente notar que quando a gente tem esse radical, mas essa vogal temática, a gente tem um tema, tá? Que também ajuda a gente a identificar
qual o sentido dessa palavra. Ó. Eu tenho cante, mais o A fica canta. Eu tenho escreve, mais o E, eu tenho escreve. Eu tenho sum, mais o I fica sumir. Tá? Então a gente vai chamar isso de tema. E mais uma vez repetindo para vocês, ó. Olha como a vogal temática aparece aqui depois do radical. O cante é o radical. O A é a vogal temática. O C já vai ser outra coisa, tá? O M já vai ser outra coisa. Que a gente vai descobrir agora, ó. Olha só. As desinências verbais. As desinências verbais, elas são uma partezinha da palavra que também se repete, mas elas não se repetem em todas as conjugações. Elas se repetem de acordo com o tempo verbal e de acordo com o modo verbal. Lembrando que os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Repara só. As partes das formas verbais que indicam pessoa, número, tempo e modo são chamadas de desinências verbais. Elas podem ser classificadas como desinência, número pessoais e desinência, modo temporais. Tá? Quando eu falo indicar pessoa, lembra que é primeira, segunda, terceira pessoa. Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Eu, tu e ele são primeira pessoa do singular. Então, o singular é o número. E nós, vós, eles são do plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, quando a gente fala de pessoa, a gente está falando primeira, segunda e terceira pessoa, referente a esses pronomes. E quando a gente está falando de número, a gente está falando de singular ou plural. Certo até aí? Quando a gente fala de modo verbal, a gente está falando de quê? Subjuntivo, imperativo e indicativo. Quando a gente está falando de tempo verbal, a gente está falando de pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro do pretérito ou futuro do presente, tá bom? E repara como tem uma ordenzinha, tá? Essas palavras, esses pedacinhos, eles sempre vão aparecer na mesma ordem em todos os verbos. Primeiro radical, vogal temática, se houver, desinência, modo temporal, se houver, e desinência, número pessoal, se houver. Por que se houver? Porque nem sempre vai estar presente em todas as palavras. Se, por exemplo, eu tenho uma palavra no singular, a minha desinência, número pessoal, ela não aparece. A ausência dela é que vai me demonstrar que está no singular, tá bom? Ela só vai aparecer no plural. A desinência, modo temporal, é que vai fazer essa indicação de em qual pessoa o verbo está sendo conjugado. Se eu, por exemplo, tenho o canto, esse O vai ser minha desinência, modo temporal, de presente do indicativo. E se tá eu canto, eu não tenho uma desinência número pessoal, então eu sei que está no singular, tá? Olha aqui um exemplo do que eu estou falando para vocês. Desinência, modo temporal. Presente do indicativo. Eu choro, eu falo, eu canto. Eu tenho o chó, o fal e o cante, que são radicais, né? E tenho o O. Esse Ozinho é uma desinência modo temporal de presente do indicativo. Você repara que toda vez que eu vou conjugar o presente do indicativo na primeira pessoa, eu vou ter esse Ozinho, ó. Eu canto, eu falo, eu choro, eu sumo, eu escrevo, tá? Eu sorrio. Então você sempre vai ter esse Ozinho no presente do indicativo, na primeira pessoa, que é o eu. Olha o pretérito imperfeito do indicativo. Quando você conjugar um verbo no pretérito imperfeito do indicativo de primeira conjugação, você vai ter lá eu chorava, eu falava, eu cantava, tá? Eu gritava. Sempre você vai ter esse vá, vá. E o azinho, que também vai se repetir muitas vezes, é a nossa vogal temática, tá? Se eu tivesse um verbo de segunda conjugação, por exemplo, escrever. Como seria eu escrever no pretérito imperfeito? Eu escrevia. Como seria ler no pretérito imperfeito? Eu lia. Olha como já muda, já não é mais o vá, né? É o ia, eu escrevia, eu lia. Esse ia é uma desinência
é uma desinência de pretérito imperfeito dos verbos de segunda pessoa, tá? Isso vai variar e a gente vai observando e treinando e vai descobrir isso com o tempo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Se eu cantasse, se eu escrevesse, se eu sorrisse. Olha como esse se repete em todas as conjugaçõezinhas, independente de qual a conjugação do verbo, ó. O que muda vai ser a vogal temática. Se eu cantasse, se eu escrevesse, se eu sorrisse, ó. Cantar é de primeira conjugação, então a minha vogal temática vai ser o A. Escrever-se é de segunda conjugação, então minha vogal temática vai ser o E. Sorrir-se é de terceira conjugação, então minha vogal temática vai ser o I. Agora repara como se repete em todas. Aí eu vou ter se eu cantasse, se eu escrevesse, se eu sorrisse, se eu lesse, se eu comesse, tá? Se eu fotografasse, se eu filmasse. Olha como esse se vai se repetir sempre nesse pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, toda vez que vocês verem esse se, vocês já sabem que aquele verbo pertence ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá entendendo mais ou menos como funciona isso? Eu sei que é muita coisa para captar, tá? Mas vai devagar, vai olhando os verbos e analisando. Vai pegando a tabelinha lá de todos os verbos conjugados e vocês vão observar que isso sempre se repete. E ao longo da semana do Mestre Trair, a gente vai fazendo exercícios para treinar isso, para que vocês vejam mais claramente. A gente vai fazer exercício junto na live. Vocês vão lá no livro, eu vou deixar a atividade do livro para vocês irem lá, fazer, ler, para vocês tentarem ir acompanhando isso. Também é uma coisa que a gente não vai ir tão a fundo, mas é uma coisa que vocês já precisam ter em mente para quando cheguem lá na frente, vocês consigam desenvolver isso mais facilmente, mais claramente, tá? Desinência número pessoal. Número a gente já sabe que é singular ou plural. Pessoal a gente já sabe que está referindo a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. No presente do indicativo, por exemplo, nós choramos. A gente sabe que esse cho é o radical, a gente sabe que o A é a vogal temática. Desinência verbal nós temos o mo e o S. Ele vai indicar o quê? O plural. Toda vez que eu tenho um Szinho lá, a gente tem o plural. Ó, então vamos lá. Nós choramos. Chó é o radical. A vogal temática. Mos, que tem o Szinho, é a desinência número pessoal. Antes eu falei que era desinência verbal, mas você esquece. Ó, a desinência número pessoal. A desinência verbal aqui nesse verbo, ela já não aparece, tá? Nem todos vão ter a desinência verbal indicada. Mas aí tem lá, ó, nós falamos, nós cantamos, eles choram, eles falam, eles cantam. A gente tem a vogal temática se repetindo e a gente tem o Mzinho que vai indicar que é no plural. Porque você já ouviu falar assim, eu cantam? Não, né? Eu canto. Eles cantam. Então, quando vocês têm esse M no final, eles cantam, eles falam, você sabe que pertence ao eles, que é a terceira pessoa do plural. Pretérito imperfeito do indicativo. Nós chorávamos, nós falávamos, nós cantávamos. Aqui sim, aqui já vai ser uma palavra completa com todos os itens que a gente precisa analisar. O cho é o radical, o a é a vogal temática, o vá, que a gente comentou antes, é a desinência modo temporal, o mos é a desinência número pessoal, que vai indicar que esse nós chorávamos é plural, é primeira pessoa. Vocês vão ver mais à frente que a gente tem às vezes um sujeito oculto. Quando nós chegamos e falamos assim, falávamos de você agora. Quem é que falava? Nós. Esse nós ele fica implícito, porque esse mos aqui nos permite saber de que pertence a nós esse verbo. No pretérito imperfeito, se nós cantássemos, cante é o radical, a vogal temática, esse ser é a nossa desinência modo temporal do pretérito imperfeito do subjuntivo, como eu já vi antes, que ele sempre se repete. E a gente tem o mos. Esse mos
indica o número e a pessoa, tá? Eu sei que o número é o Szinho e o mo indica qual a pessoa, tá? Assim se repete no escrevêssemos e no sorríssemos, tá? Só para fechar aqui, vocês vão observar que isso tudo acontece quando a gente tem o verbo conjugado em tempos diferentes, ó. Eu falava, eu cantava, eu chorava. Se eu falasse, se eu cantasse, se eu chorasse. Olha como o Czinho se repete. Olha como o mos se repete tanto aqui, ó, no subjuntivo, no pretérito imperfeito, ó. Se nós chorássemos, como ele aparece aqui no nós chorávamos, no nós cantávamos, no se nós cantássemos. O mos, ele sempre vai se repetir no nós. Assim como o eis vai se repetir no vós. Como o M vai se repetir no eles. Chorassem, cantassem, falassem, falavam, cantavam, choravam. Assim como o Szinho também se repete aqui no tu. Tu falavas, tu cantavas, tu choravas, se tu chorasses, se tu cantasses, se tu falasses. E no presente, na primeira pessoa, não vai ter nada, ó. Eu falava, eu cantava, eu chorava. Vai ter só a desinência verbal, porque se é singular, não tem desinência número pessoal, ela é vazia, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades aí do livro na página 27 a 35. Vocês vão encontrar também a parte de verbos nominais. Vocês já podem ir lendo o capítulo e fazendo o exercício. E também vou postar algumas atividades na plataforma, tá bom? Então é isso, eu sei que é muito conteúdo, mas nas aulas ao vivo a gente vai explorando melhor essas questões e vai desenvolvendo junto pra gente avançar, tudo certo? Muito obrigado, galerinha, até a próxima!